Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Simões, trago para você mais um vídeo. Neste vídeo eu trago para você uma palavra sobre o Espírito Santo. Sobre o batismo. Sobre línguas estranhas. Vou fazer uma pergunta para você neste momento. Você tem visto teu dirigente, o teu pastor, os missionários que vêm de fora pregar na tua igreja, aí onde você congrega? Você tem visto isso? Eles falam em mistério ou não falam? Profetiza ou não profetiza? Pula ou não pula? É usado pelo Espírito Santo ou é usando o Espírito Santo? Ou acontece o que eu falei em outro vídeo meu? É uma fantasia ou não é? Por que eu digo que é fantasia? Porque o batismo com o Espírito Santo nada tem a ver com línguas estranhas. Eles usam a passagem que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Quando o apóstolo diz isso, não está dizendo que ninguém falando em línguas estranhas está falando língua de anjo algum. E hoje existe uma grande fantasia no sistema, que se não pular, se o pregador não profetizar, não falar em línguas estranhas, ele não está sendo usado, não é cheio do Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma mentira, é uma fantasia religiosa. Digo para você, hoje estou gravando em pé, de terno e gravata, te mostrar para você que eu andei desse jeito no sistema religioso. Congreguei igreja fora daqui de Juazeiro do Norte, onde eu moro, que eu visitei. Sempre fui para as igrejas desse jeito, porque é bonito, porque é decente, é uma diferença, é a identificação de um obreiro. Mas se usar esse terno, não falar em línguas estranhas, não é um bom profeta, não é cheio do Espírito Santo. Isso é uma vergonha, porque usam-se Atos capítulo 2 para dizer que ali a festa pentecostal, batismo em línguas estranhas aconteceu. E agora quem não tiver essa experiência não é batizado com o Espírito Santo. Faz oração para que as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo. E se não falar em mistério, não falar em línguas estranhas, não foi batizado. Não, isso não é verdade. E eu saí do sistema religioso por conta dessas mentiras. Muitas delas, e esta é só mais uma. Línguas estranhas não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com essas emoções que faz pular, rodar e mentir profecia. Prometer cura mentirosa que não cura ninguém. Muitas mentiras tem por aí que cura as pessoas sem curar. São os mentirosos. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim é morte. E será que o caminho que tu está andando vai te levar à vida ou à morte? Nessas mentiradas que tu se meteu, nessa mentira que eu me achei dentro dela, percebi isso, verifiquei, examinei e saí fora. É uma mentira, é uma fantasia religiosa que estão fazendo, estão brincando de Deus. Chove, vai cantar, até uma oportunidade para cantar um louvor na igreja, começa a falar em língua, vai profetizar mentira. Batismo com o Espírito Santo nada tem a ver com língua estranha.
Eu disse, nada tem a ver com línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo, nada tem a ver com línguas estranhas. Se eu quiser falar em línguas estranhas, aqui eu falo. E nunca falei em língua estranha em igreja nenhuma. Eu acho isso vergonhoso. E a Bíblia diz que o Espírito ele é sujeito ao profeta. Então você só fala em línguas estranhas se quiser. Alguma vez eu já senti alguma alegria e nunca falei em língua. Nunca falei em língua estranha. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Deus usou de estratégia, para que aqueles judeus religiosos de outras nações ouvissem o evangelho da paz, o evangelho da salvação. Como aquelas pessoas que falavam não tinham estudado, não tinham aprendido os seus idiomas, Deus usou os seus filhos para falar em outras línguas, das quais idiomas de pessoas de outras regiões que estavam presentes ali para que ouvissem a palavra estratégica de Deus. Não é língua de anjos, coisa nenhuma. Se você ver, meditar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que nada tem a ver língua estranha com o batismo com o Espírito Santo, como se ensina no sistema religioso. Então está escrito na palavra de Deus. E o que é dom? O que é dom? O verdadeiro dom de línguas. Pode pegar o dicionário da CPADB. O dom é o dom sobrenatural de falar em outros idiomas, sendo que você não tem aprendido. Esse é o dom de língua. Na igreja evangélica que você congrega, seu pastor ou algum que é convidado que vai lá, começa a falar em línguas estranhas lá. Você não é estrangeiro. Quando ele fala brasileiro, você entende. Quando ele fala em língua, é para que algum estrangeiro que esteja na igreja entenda. Você procure se tem algum estrangeiro dentro da igreja. Se tiver um estrangeiro dentro da igreja, é porque Deus está usando ele para falar com aquele estrangeiro. E se não tiver nenhum estrangeiro, ele está inventando. Deus não está usando coisa nenhuma. Que a verdade dos apóstolos é essa. Nada tem a ver batismo com o Espírito Santo com língua. Com línguas estranhas. Isso é fantasia, é uma mentira. Por isso se eu quiser falar em mistério aqui, eu falo. Se eu quiser falar em línguas estranhas, eu falo. Então os carismáticos estão falando. Você que é evangélico dessas denominações, você sabe disso. Que falar em línguas estranhas que é usado pelo Espírito Santo. E só os evangélicos falam. Os carismáticos estão falando. Qualquer um pode falar. Qualquer um pode pular, sapatear dentro de qualquer lugar. Agora, inventar para você dizer que batismo com o Espírito Santo tem que falar em língua, isso é uma mentira, é fantasia religiosa. É uma vergonha isso. Estão te enganando, me enganaram, mas estão te enganando também. Eu saí fora, você vai ficar nisso? Foi por conta dessas verdades que eu larguei o sistema religioso. Caí fora. Se você está se dando bem lá, continua. Está gostando? Continua. Deus está falando com você em língua. E se você está entendendo, continua. O que eu quero, meus irmãos, meus amigos, é congregar em grupo somente com a verdade.
Como é que eu vou falar em línguas estranhas sem ter nenhum estrangeiro para ouvir? É que Deus virou menino, Deus virou criança, Deus virou mentira. Em Atos dos Apóstolos é que tem estrangeiro. Medite. Atos capítulo 2. Então, debaixo do céu, veja bem, todo ensinamento contrário às Escrituras Sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre. Tem que ser rejeitado. Não, mas lá está acontecendo milagre, cura, libertação. Tem que acreditar. Se for contrário à palavra de Deus, você tem que rejeitar. Tem muitos por aí dizendo que está operando milagre, até que mentira é. Mas tem muitos, milhares de pessoas acreditando nas mentiras falsas deles. É cego, guiando cego, que ambos podem cair em um buraco. Mas eu digo para você, que está congregando no sistema religioso, você que é honesto, você que é pessoa sincera, gosta da verdade, você não vai continuar nisso, descobrindo, lógico, descobrindo essas verdades. Se não descobrir, eu tive 16 anos nesse sistema mentiroso. E você pode viver até 20, 30 anos. Tem pessoas que já viveu até 60 anos e morreram crendo e vendo aquelas macaquices. Mas se você é sincero, aprendendo essas verdades, você não fica no sistema religioso. Agradeço a tua atenção, a paz do Senhor Jesus. E se inscreva nesse canal, divulgue esse trabalho. Eu preciso de Deus em primeiro lugar, depois de você, para nós pregar o verdadeiro Evangelho. Amém. A paz do Senhor Jesus.